Quarta-feira, 11 de novembro, esse é o Semana em 3x4 especial. Os nossos convidados de hoje são Janaína Correia, do Partido dos Trabalhadores, e Emer Elias, do Democracia Cristã. Começa agora o Semana em 3x4. Estamos no ar com mais um Semana em 3x4. Esse primeiro bloco seria dedicado à candidata Janaína Correia, do Partido dos Trabalhadores. Entretanto, a candidata por questões de saúde não conseguiu estar aqui com a gente hoje e nós trouxemos aqui como convidados especiais Diego Palma Pendon, que fez entrevista com todos os candidatos também pela Associação dos Estudantes de Peruíbe, além do debate da AEP, um excelente projeto da AEP em parceria com a Faculdade de Peruíbe, e Márcio Ribeiro, que sempre está aqui contando histórias de Peruíbe para a gente. Eu vou ler, antes de mais nada, a nota do Partido dos Trabalhadores sobre a ausência de Janaína Correia aqui nos estúdios da BSTV e do Semana em 3x4. A BSTV. Programa Semana em 3x4. A direção do Partido dos Trabalhadores do município de Peruíbe se sente lisonjeada pelo convite feito pela BSTV através da equipe do programa Semana em 3x4, apresentado pelo excelente apresentador Eliaconso Nelato e a direção da emissora capitaneada pela ex-presidenta Escila Bezerra. Por motivos de saúde, nossa candidata à prefeitura do município de Peruíbe, Janaína Correia, infelizmente não terá condições de participar da sabatina que será realizada no programa do dia 11 de novembro, às 7 da noite. Janaína ficou internada no Hospital Edmundo Vasconcelos, em São Paulo, do dia 4 de outubro até 28 de outubro, devido a uma forte anemia que a debilitou totalmente, impedindo que ela pudesse fazer campanha para a sua eleição. Atualmente, encontra-se em fase de reabilitação na casa de familiares, sem ainda ter permissão para se expor, principalmente agora com a pandemia do Covid-19 que nos atormenta. Os nossos candidatos a vereadores e a candidata a vice-prefeita Isabel, aos quais pedimos apoio, continuam em campanha. Portanto, a candidatura de Janaína continua posta e pedimos votos aos simpatizantes e militantes do Partido dos Trabalhadores e demais eleitores de Peruíbe, uma vez que o nosso partido é o mesmo da presidenta Dilma, ou seja, preza por um olhar mais efetivo aos trabalhadores e à população mais carente, através de programas de geração de emprego e renda, partindo do incentivo ao turismo que pretendemos debater com toda a sociedade, comerciantes, empresários de um modo geral e população. Faremos um governo e um orçamento participativo. Todas as necessidades serão debatidas com toda a sociedade. Já fizemos muito por Peruíbe. Trouxemos o programa Mais Médicos para a cidade, onde tivemos 6 médicos, um em cada posto de saúde no período em que o PT ficou no governo federal. Construímos 600 casas no Jardim Veneza através do programa Minha Casa Minha Vida. Implantação do INSS do centro, equipamos todas as unidades básicas de saúde. A unidade básica de saúde do bairro Santa Isabel foi inaugurada com todo o equipamento trazido pelo PT, além do mamógrafo que a cidade não tinha há mais de 6 anos, e muito mais. Juntos vamos fazer Peruíbe acontecer. Partido dos Trabalhadores de Peruíbe. Com essa nota do Partido dos Trabalhadores e justificando a ausência da candidata Janaína Correia, iniciamos agora a Semana em 3x4 aqui com Márcio Ribeiro, que vai falar um pouquinho com a gente sobre Peruíbe, afinal de contas. Como que você tem visto essa campanha, essa movimentação da campanha em prol da cidade que a gente tanto ama? Essa campanha é uma forma nova, né? O pessoal está utilizando muito a internet, ainda tem a questão da pandemia, então é uma situação diferente, nunca vista antes na cidade, né? Então é uma situação nova que a gente espera ver como vai ser. Fica difícil para poder acompanhar até a questão das pesquisas. Mas eu vejo uma festa democrática muito importante para todos. Legal.
Diego Palma Pendon entrevistou todos os candidatos, exceto Janaína Corrêa, por questão de saúde, né? E o candidato da rede. O Edson Murman, Edson que inclusive confirmou presença aqui com a gente no Semana em 3x4 amanhã às 7 da noite. Vai ser a primeira entrevista dele para algum órgão de imprensa, certo? Ele deu entrevista para Record, se não me falha a memória, mas foi tipo apenas a Record. Eu não vi ele mais em lugar nenhum. Se não me falha a memória, não tenho certeza. Qual a sua perspectiva sobre todos esses candidatos, sobre toda a sabatina que você fez na app? Olha, boa tarde, né, você que está nos acompanhando, boa noite, bom dia, você que está vindo pela internet. É curioso, porque a política de Peruíbe e a política de todas as cidades pequenas, ela depende muito de 3 fatores: carreata, sola de sapato e boca a boca. Agora, com a questão da pandemia, nenhum desses 3 pôde de fato acontecer. Óbvio que as pessoas estão na rua, óbvio que elas estão conversando, mas eu creio que a internet ela foi um potencializador, assim como também foi em 2016, quando o atual prefeito Luiz Maurício se elegeu pelo PSDB. Então eu creio que agora em 2020, os debates, as sabatinas que foram produzidas pela app, TV+, Faculdade Peruíbe, o MESP, todo o pessoal que esteve ali junto, né? Eu creio que os debates, as sabatinas, eles tomaram uma proporção gigantesca, porque as pessoas comentaram comigo, e devem ter comentado com vocês também. Tá dando uma boa repercussão. Que a repercussão foi muito grande, em função de declarações, em função de que as pessoas elas se sentem desfavorecidas por não terem uma mídia que faz esse trabalho local. Porque na televisão você vê os candidatos de Santos durante os horários políticos. Mas não na BSTV. Na BSTV a gente tem feito um excelente trabalho, não, Thaís? Qual a sua perspectiva sobre toda essa sabatina e o quanto você acredita que vai pesar para a Janaína, no meio da campanha, não ter participado? Para o PT, especificamente. Porque o PT, há alguns anos, com a Onira, candidata contra a Ana Preto e a Milena Bargieri, deu um belo de um trabalho nas urnas, não? Com certeza. Eu acho, Eliacon, que o peso vai ser maior para eles, porque eles não puderam comparecer, né? No caso da Janaína e no caso do Edson, que não foi em todos os locais que tiveram essas sabatinas, essas realizações, né, de conversas com eles, o próprio debate, né? Então, assim, eu acho que essas pessoas que não compareceram, os candidatos que não compareceram, vão perder muito. Porque é aquilo que o Diego estava falando. Hoje, por conta da pandemia, né, perdeu-se muito toda a forma o foco que eles tinham, né, de campanha, que era as ruas, né, em geral era a rua, e juntavam-se multidões. Hoje você não tem mais isso, né, por conta da pandemia. Então, aqueles que perdem qualquer momento de destaque, né, seja na internet ou na TV, perde assim a pepita, né, de ouro. Então eu acho que vai mexer muito com a parte deles de entrevistas, né? Acho que a candidatura deles pode sim ser piorada, vamos dizer assim, né? Diminuir a quantidade de votos por conta de não comparecer a essas sabatinas. E nessas sabatinas, quem acompanha o Semana em 3x4 todos os sábados às 11 da noite no BSTV, sabe que a gente tem aqui do nosso lado um comediante de peso, e quando eu digo isso é em vários sentidos, e ele tem se contido com os candidatos, ele não pode fazer piadas com os candidatos. Quanto que isso está te remoendo por dentro, Jonatas? Eu queria dizer para vocês que está sendo bem difícil para mim, porque eu tô sendo sempre um mero coadjuvante aqui, não pode fazer uma piadinha, não pode dar uma cutucada, não pode fazer nada, ficar quieto, fazer pergunta séria. Se eu fosse, se tivesse, tirando o contexto eleitoral, se eu tivesse que fazer entrevista com qualquer pessoa, não tô dizendo pela parte política ou não, eu seria tipo, sei lá, o poderoso castiga, sabe? Eu gosto de sacanear mesmo, você entendeu? E aqui a gente tá fazendo uma coisa séria, a gente tá fazendo um jornalismo muito sério, né? Não vou falar o que eu gostaria de dizer, mas enfim. Né? Porque senão vão falar, é propaganda. Enfim, e agora eu fico meio contido. Eu tenho que ficar me segurando aqui para não soltar nenhuma piadinha. Tadinho do menino. Ao contrário de Márcio Ribeiro, que está aqui hoje para a gente falar sobre Peruíbe. E quem conhece melhor Peruíbe do que você, com todos os seus contos, com todos os seus causos? Por favor, começa aí com a gente. Eu só queria lembrar a parte da eleição, que é uma coisa triste que eu vejo, assim, as pessoas fazendo como se fosse torcida, como se tivesse torcedor. E não é questão de torcedor. Os candidatos, para todos, a democracia, essa que é a parte boa da eleição. A gente tem que escolher o melhor para a cidade.
Então não é questão de ter uma coisa negativa do meu candidato, do outro, não é questão de torcida, a gente tem que avaliar, pesar todos os lados, ver o que fez de bom, o que fez de ruim, para poder escolher melhor pela cidade, que vai ser para todos, não vai ser o seu candidato ou o meu ou dele. Então isso é importante, mas voltando a falar de Peruíbe, você ia perguntar alguma coisa de Peruíbe? Eu quero saber algum conto, algum caso, especialmente se tiver alguma coisa de eleição no repertório, por Não, favor. eu só queria lembrar que eu sou um fã do programa, acompanho o programa desde o começo, é uma felicidade ver o programa sempre evoluindo. Lembro do Jonatas na faculdade pegando ônibus, às vezes ele tirava a gente do eixo, o Jonatas, eu ficava ali esperando para ir embora na faculdade, ele chegava do meu, não sei, mais baixinho que eu, né, redondinho. Mas baixinho que todo mundo. Ele tirava a gente do eixo, ele falava alguma coisa assim, Márcio, você viu não sei o que, ele dava um nó na cabeça assim, fazer a gente pensar de uma outra forma. Acho que essa parte importante do humor, a gente poder fazer a gente refletir de um ângulo diferente e bem-humorado. A Thaís eu conheço desde pequeno, não tem nem o que falar. E o Eliacon também foi parceiro meu na EPS, lá na diretoria da EPS, era diretor de transportes, né? Sim, aliás, todo mundo aqui já passou por lá e já sofreu na mão da EPS de alguma maneira, né? Não tem jeito. Assim como o sistema, a gente tem que viver nas brechas. Mas alguma história da cidade? Por favor. Então, a Peruíbe sofre bastante com a enchente e o pessoal sempre lembra do Jardim das Flores. E posso contar uma história até engraçada que aconteceu lá? Vamos lá. Minha avó era caseira do Jardim das Flores, antes de ser Jardim das Flores, e lá tem um rio atrás. Só não vou citar os nomes, tudo bem? Tudo bem, tá ótimo. Tinha um cara aqui, um violeiro lá da Jureia, que foi até a casa dela mostrar um violão novo. Nossa, esse violão aqui é novo, que legal, vou tocar. Ele saiu, e nisso tem uns parentes meus que iam frequentar um baile antigo lá no Caraguá. E eles pegaram, vamos levar essa viola para lá pro baile? Vamos. Colocaram a viola na canoa, foram de barco até ali o Caraguá, ali pelo Rio Preto. Só que chegaram lá, eles curtiram a festa, beberam e na volta esqueceram o remo. Não sabiam onde colocar o remo. Meu Deus do céu. Eles pegaram a viola nova e fizeram de remo. Essa é uma história que eu Tipo Chaves jogando, né? pegaram, Violar tocão, né? aí perdeu a viola e o rapaz que comprou lá nem pôde tocar. Sacana. Acontece igual a história do sorvete também, né? A história do sorvete também. Tem antigamente, né, o pessoal que vinha lá da Jureia, do Barra Duna, das comunidades afastadas, eles pegavam toda aquela estrada do Barra Duna, quem reclama do Barra Duna de ônibus, de carro, o pessoal fazia aquilo a pé, ia vender o peixe em Peruíbe, e aí comprava as coisas a granel, e naquela época teve um rapaz que foi lá, também não vou citar os nomes, viu o picolé pela primeira vez. Pô, picolé, cara, que legal, vou levar para as criançadas, né, picolé. E aí ele, além das coisas a granel, colocou um monte de picolé na mochila, e você já sabe o que aconteceu quando chegou lá esse picolé. Não, que dó, velho. É o pior que eu. Eu fico com dó, velho. Microfone. Não, porque é boa vontade, né? Foi a boa vontade de levar o picolé para as crianças, mas aí tem outras histórias. Thaís tá sem microfone, por favor. Eu sinto mais dó do que... Do que tudo. Do que graça, do que graça. É isso, né? Era uma situação muito diferente, né, do que hoje, né, Márcio? Lá no UNA a gente foi pra lá, né? Sim. Acampou lá. Totalmente diferente a situação. Acho que só tinha uma casa, né, que tinha eletricidade lá pra dentro lá. Então, assim... E porque tinha gerador, né? Lógico, né? São outros Mas tempos, uma outra coisa, perspectiva. outra dimensão, assim, totalmente diferente. Você, jovem mafagafo que nos assiste aqui no Semana em 3x4, não tem noção de quanto essa cidade evoluiu nas últimas décadas, na verdade, né? Porque transporte público nunca foi muito bom, convenhamos, mas já foi muito pior. E indo nessa seara, Diego, como que você vê a evolução dos nossos municípios vizinhos, em relação a Peruíbe, em relação politicamente também? Na última eleição, por exemplo, a gente viu que a região inteira foi invadida por uma onda do PSDB. Quase toda a região teve prefeitos do PSDB sendo eleitos. Como que você vê essa seara, esse caminho? Política. O Brasil de 2013, quando começou o Vem Pra Rua, 2016 começou o Vem Pra Rua ou foi 2013? 2013, né? Começou o Vem Pra Rua, que virou propaganda até. Na Copa das Confederações, antes da Copa do Mundo. Isso, a Copa das Confederações, que a gente ganhou de 5-1 da Espanha e todo mundo saiu iludido no final. Né? 7-1 que eu diga. Mas enfim, o assunto é política. Quando começou aqueles movimentos, lá em 2013, a gente via que o brasileiro dava sinais de que ia largar o seu lado apolítico, porque não somos ensinados a gostar de política e nem temos essa pretensão nas nossas vidas, infelizmente.
A política é um jogo de xadrez e se você não joga, você é derrotado de todas as formas, porque o sistema ele te engole. Por isso que eu falo que a gente tem que viver nas brechas. Mas indo para esse lado, a onda do PSDB veio muito por conta da Lava Jato. Coincidência ou não, não estou aqui para dar opinião sobre isso, tá? Mas a verdade é que a Lava Jato condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois teve toda aquela repercussão, entramos com a questão da presidente Dilma, que também sofreu um impeachment. Então, os 16 anos que o PT passou no poder, 16, certo? 16. Os 16 anos que o PT... Era para ser 16, né? Não chegou a consumar os 16, né? Foi 14, desculpa, foi 14, Os 14 anos que o PT passou no poder, o PSDB acabou aproveitando a situação depois para levantar. Tanto que você percebe que na última eleição a bancada considerada esquerdista, que inclui PT, PSOL e outras coligações existentes, elas reduziram assim drasticamente. Na Baixada Santista, que pertence ao estado de São Paulo, que majoritariamente é de direita, né? Elegeu Alckmin em primeiro turno, elegeu Dória, elegeu agora Paulo Alexandre Barbosa nas últimas eleições com 70%, se não me engano, traz para 2020 praticamente o mesmo cenário de 2016, em questão política. Não acredito que fujamos muito, o Mourão está colocando ali alguém de sua confiança, que pode se tornar a primeira prefeita de Praia Grande, ou seja, teremos uma mulher em 9 cidades, se não me falha a memória. Uma mulher é um ato histórico que o Mourão, que fez Praia Grande ficar grande literalmente, hoje dizem que eu não tenho a veracidade dessa informação, mas no Canto do Forte estão construindo torres empresariais. É que, na verdade, o Mourão, por conta da parceria com as construtoras, sempre teve um forte muito grande lá. Só fechando isso, eu acredito que a política vai continuar o mesmo caminho, busca-se reeleição e na maioria das cidades isso pode acontecer. Santos é um exemplo bem claro disso, né? Segundo as pesquisas. Mas você sai de Itanhaém e vem para Peruíbe, você sente realmente uma diferença de infraestrutura, de mobilidade e de emprego. Mas não deu uma virada de chave na eleição de 2018 com o Bolsonaro? Saiu um pouquinho daquela direita, um pouco mais terno e gravata, direita um pouco mais de finanças, de números, e foi um pouquinho mais para aquela direita militar, aquela direita um pouco mais fala o que pensa. Não deu uma virada de chave? De 2016 para 2018 a gente já não sentiu essa virada? Eu acredito que, por exemplo, a virada poderia ter sido maior se não fôssemos a geração escolhida para sofrer a pandemia do novo coronavírus. É fato que o Brasil teve uma queda, se eu não me engano, de 40% na Bolsa de Valores, então, foi assim desastroso para nós. Nós somos, acho que, o 8º país que mais encolheu nessa pandemia. O nosso PIB foi destruído praticamente. A questão é que o Brasil poderia ter crescido muito mais se não fosse a pandemia do novo coronavírus e todo o tratamento dado durante a pandemia. Tá? Eu acredito que poderíamos ter encarado de uma forma completamente diferente essa situação. Óbvio que na Baixada Santista começamos a ter indícios de segunda onda, né? Basta a gente ler os jornais e acessar as situações. Eu espero que não, do fundo do meu coração, eu espero que não tenhamos uma segunda onda, porque a nossa economia litorânea não aguenta uma segunda onda, teremos sérios problemas e o auxílio emergencial acaba o mês que vem. Sim. A última parcela sai agora em dezembro. Então eu acredito que com a saída de Donald Trump dos Estados Unidos, Estados Unidos, sim, Estados Unidos. Com a saída de Donald Trump dos Estados Unidos, o mundo se volta para um lado, eu não vou dizer conservador, porque de conservador não tem nada hoje no nosso país, é só ver quem o governa. Mas eu acredito que o mundo sai de uma linha militarista e radicalizada. Todo radicalismo é ruim, né? Seja extrema direita, extrema esquerda, todo radicalismo é ruim, isso é um fato. Tá? Mas eu creio que o Brasil agora ele sai de uma área militar e começa a pegar outros lados. Para onde? É só em 2021 para saber. Thaís de Jesus, vamos lá. O quanto que a eleição dos Estados Unidos reflete no Brasil, que reflete em São Paulo, que reflete aqui em Peruíbe? Porque a gente teve várias críticas positivas e negativas ao, por exemplo, o prefeito Luiz Maurício, durante essa gestão,
que acabou apoiando as medidas tomadas pelo governador João Dória, que até então estava apoiando o presidente Jair Bolsonaro, que também já rachou ali. Como que tudo isso influencia no município de Peruíbe? Historicamente, o município de Peruíbe nunca foi muito afetado pela gestão do governo federal, não, pelo menos não no meio político, não. Então, a gente tem alguns problemas, né? A gente tem os problemas de fato, que envolvem de fato, né, Peruíbe, e tem aqueles que são ditos, né? Então, é mais ou menos assim. Eu lembro que teve uma época que estava com um problema, que a gente estava falando, né, 2013, 2014, época do impeachment, né? Da presidente Dilma, que eu pegava ônibus, né, para ir trabalhar. E uma vez eu estava no ponto e o ônibus não estava passando, né? E aí a mulher que estava no ponto começou a reclamar. Ah, não está passando o ônibus por culpa da Dilma, entendeu? Então, assim, você vê que foi né? Então, você tem que ver o que realmente... As pessoas não conseguem colocar na gaveta o que realmente acontece e é de fato afeta, e o que afeta só, né, em palavras, né? Mas vamos lá, eu acho que no que afeta... Se já é difícil para as pessoas entenderem o que é competência do Poder Executivo Municipal, Estadual e Federal, quiçá saber o que faz um vereador, por exemplo. Né? Tem muita gente que acredita que o vereador está aqui para dar cesta básica, ajudar ali a fornecer um carro para alguma coisa, e não é, está ali para fazer leis que possam melhorar, para fiscalizar o Executivo, não é mesmo? Exatamente. Então, o que afeta de fato? Afeta pouco, porque a cidade é litorânea, não é uma grande capital, né? Mas ainda afeta. Por quê? A gente vive do turismo, né? E aí o que acontece? Todo o turismo, seja de lá de fora ou aqui de dentro do país, né? A gente depende de capital, né? Então, quem está lá na capital e quer descer, ou seja lá quem for de outro, mesmo que seja de outro país, né? Aí vai implicar na pandemia também, né? Que a pandemia também deu uma... afundado em tudo. Deu um problema aí, né, no financeiro, né? Mas assim, eu acho que o que implica se subir, descer dólar, né? Todas essas questões econômicas. Bate direto aqui no mercado. Aí bate direto aqui, por quê? Porque a gente não tem... forte economia, assim, o que eu posso dizer? Não tem indústrias e tudo mais, mas a gente vive do turismo. E se as pessoas não têm dinheiro lá... A pergunta na verdade, o quanto que implica na gente escolher um dos 9 candidatos por conta Eu acho que muda bastante, porque Bolsonaro. eu acho que o brasileiro tem essa questão de querer se espelhar no que está no exterior, principalmente nos Estados Unidos. Então, se ele vê assim, estavam com Donald Trump, então a gente deve ter alguém que é mais papo reto, né? Vamos ali eleger o Bolsonaro. Agora saiu o Donald Trump. Talvez tenha essa mesma situação, esse mesmo espelho de querer uma pessoa diferente nas situações das eleições municipais também. Então eu acredito que afeta um pouco, ao menos, a escolha dos candidatos. Ô Márcio, você que, enfim, estuda Peruíbe, gosta de Peruíbe, escreve sobre Peruíbe, filho da terra, absolutamente tudo de Peruíbe você sabe. Já viu alguma eleição tão disputada com tantos candidatos aqui na cidade? Já, teve uma, não recordo o nome agora, que teve 9 candidatos. Não me recordo a data agora, que depois esses 9 acabaram, acho que foi uma antes da eleição do José Roberto Preto. Uma anterior, que depois acho que a maioria deles apoiaram o José Roberto Preto. O José Roberto Preto, bom de conta aí, quem é ruim, bom de conta. Foi 2005. 2006, Eu acho que foi, 2005. Acho que foi anterior, teve 9 candidatos. A eleição foi de 2004 e ele entrou em 2005. Isso. Aí teve uma vez com 9 candidatos, eu me lembro, foi bem disputada também. Acho que entrou o Alberto nessa eleição, que tinha 9 candidatos. Não, o Alberto. Antes Entrou do o Alberto. Não, antes do acho, José acho Roberto Preto foi o Gilson. Gilson. Acho que foi na época que entrou o Gilson em Alberto. Mas teve uma questão que ele estava falando aí, o Diego, que aí eu queria fazer um comentário. Que assim, que as pessoas hoje em dia, elas estão, que nem a tendência aqui da Baixada Santista foi o PSDB, independentemente da sua tendência, se você é direita ou esquerda, queria que vocês soubessem como é importante a oposição. Não é porque eu sou a favor de um partido que o outro tem que deixar de existir, não. A oposição é importante
até para poder manter a democracia e pelo que eu vejo hoje nas redes sociais, as pessoas comentando, elas querem que só o partido dela exista e os outros não, mas tem que entender que é muito importante. Governo sem oposição é ditadura, Exatamente. né, gente? É isso que nós temos que ter na cabeça. Seja de direita ou de esquerda, você tem que entender que é importante ter oposição lá para poder fiscalizar e para poder não deixar virar uma ditadura. Não, é a mesma coisa que a gente está falando aqui. O fato de termos Luiz Maurício, Alex Matos, Emer, Gilberto Giba, Edson Murman, Janaína Correia, todos os candidatos, o Barros, o Cabo Anderson, enfim, todos os candidatos que estão aqui com a gente, né? Independente de quem ganhar, eu tenho certeza absoluta que bons projetos vão sobrar dos demais 8. E bons projetos têm que ser aplicados, têm que ser cobrados, independente de quem vença essas eleições. Jonatas Varsolato, tem algum projeto que você daria aqui para Peruíbe? Que projeto que eu daria para Peruíbe? Projeto. Olha, eu acho que esse negócio da segunda onda é bom todo mundo se preparar para pegar uma pranchazinha e já esperar, porque vem onda. Essa foi uma bosta, né? Foi. Eu gostei. Foi terrível. Ele gostou. Corintiano. Nossa, vai Corinthians. Aliás, aqui hoje a gente tá desvantagem, porque tem um São Paulino, palmeirense, santista e 2 corintianos. Eu acho injusto isso. Pois é. Mas tem um santista e um palmeirense. Tá bom, mas nunca tem São Paulino, por exemplo. Hoje tem um São Paulino aqui, que é o Diego. É pena que a gente não pode falar de futebol agora, né? Mas não ia ter bastante coisa, daqui a pouco o tempo acaba. Mas olha, eu acho que assim, o município de Peruíbe era um município que por um tempo a gente via sempre duas forças muito grandes, né? 2 famílias aí que estavam sempre sempre em alta e tal, né? E hoje em dia você tem muito mais opções. Isso eu acho que foi uma coisa bacana que aconteceu em Peruíbe e acho que aconteceu no Brasil inteiro. Agora você tem mais possibilidades. O problema é quando acontece o que o Márcio falou, quando se tem uma torcida, parece que uma torcida de futebol. Aí complica um pouco, né? No caso das eleições. Mas eu acho que dia 15 de novembro, quem puder, né? Quem não for, sei lá, grupo de risco, quem puder, que vá lá, que compareça, que dê seu voto e é isso. Inclusive, aí. Para quem eu for, não sei falar sério. Para quem for grupo de risco, Jonatas Varsolato, o voto estará aberto das 7 da manhã até as 10 da manhã, especificamente para você que é grupo de risco. Idosos, pessoas que têm problemas de saúde grave, vão lá, compareçam, o voto é importante. É ele que vai determinar o futuro dos próximos 4 anos aqui do município de Peruíbe. O que a gente acaba pegando muito, Diego, é a situação das promessas absurdas. A gente ouviu muita promessa absurda, promessa que não tem como cumprir, né? Mas ainda assim é dito. O quanto essas promessas absurdas, elas podem entrar no ouvidinho ali do eleitor e ele acaba aceitando aquilo como uma verdade. Pode acreditar que aquilo pode ser cumprido mesmo. Eu acho que a população, por conta da nossa burocracia, o Brasil é um país muito burocrático. Acho que um dos mais burocráticos do mundo. A população, ela se sente muito carente de coisas tipo que para nós, sempre quem está de fora parece que é mais fácil. Sempre vai ser mais fácil comandar o Flamengo, o Corinthians e o São Paulo daqui do que dentro do campo. Então acho que a política é a mesma coisa. Para nós é muito fácil asfaltar uma rua, construir um ponto de ônibus e terminar uma maternidade. Só que existem trâmites que precisam ser carregados. Aí o político, não falando, desmerecendo, não falando e nada, apenas são exemplos, ok? O político vem e faz uma promessa baseado naquilo que o outro não fez, só que ele não tem nenhum conhecimento da máquina pública. Acho que o Márcio até pode falar melhor que eu isso, porque ele conhece 100% Peruíbe. Eu cheguei em 2006, ele já um pouquinho mais. O Márcio não vai lembrar, mas a gente pegou a app junto em 2011 ou 2012. 2012, eu acho, que estava todo mundo lá. 2012, A gente pegou a app junto, eu morava na Vila Romar. O motorista do ônibus era o Vicentão. Nossa, ele é o Milton Neves da BSTV. Lembra de tudo. Enciclopédia. Um abraço para o Vicente, Zé Vicente, que mora em personagem. Pelo amor de Deus. Vicentão mora no meu coração, me deixava na porta de casa, que não era ponto. E Márcio, das promessas boas, tem promessas que são absurdas e tem promessas que são palpáveis e boas. Não dá para fazer um compilado da hora aí, não, e quem ganhar faz tudo?
Porque Pois tem é. umas coisas da hora, cara. Eu vi promessa de GPS para ônibus, que não é nada tão Legalização. absurdo. Hoje em dia, com a tecnologia, não é nada tão Legalização do absurdo. transporte, Eu acho que a questão redução de taxa de do lixo. ônibus, tendo o ônibus no horário para a pessoa poder, já é bom, cara. Esquece, é até bom ter Wi-Fi, ter GPS, mas se puder ter o ônibus já tá bom, cara. Agora a questão das promessas, o papel aceita tudo, né? Não, o papel aceita O papel tudo. é aceita maravilhoso. tudo. Vai ter Google Maps agora. Tem até uma campanha de Mas- um vereador que virou meme, vou até interromper, porque ele diz que a população é seduzida pela proposta e ele imita o candidato e imita a população. E aí ele mostra um fazendo promessa para o outro e a população sendo iludida. Ou seja, isso virou até tema de campanha político. Eu não lembro o nome dele, nem sei de onde é. É muito louco. Apareceu para mim. Você vê, Diego, e Márcio, e Thaís, e Jonatas. Quando o papo é bom, o tempo passa rápido. Voltaremos daqui a pouquinho, após os intervalos, com o Emer Elias, do Democracia Cristã, falando aqui com a gente no Semana em 3x4. Esse era o espaço da Janaína Corrêa. Nós desejamos melhoras para ela e voltaremos daqui a pouquinho após os intervalos. Muito obrigado, Márcio, Diego. agradeço. Eu te agradeço. A gente fica aqui à disposição do Semana em 3x4. Tchau!